O investidor filósofo Naval Ravikant tem uma frase onde ele diz o seguinte: "No mundo de alavancagem infinita, o julgamento e não o esforço é o que determina o sucesso." E é verdade. Muitas vezes não é simplesmente sobre trabalhar mais, é sobre pensar melhor. E recentemente eu li uma série de livros chamada The Great Mental Models que mostrou exatamente isso: como tomar melhores decisões, como tomar decisões mais estratégicas, como não ficar perdido na hora de tomar decisões importantes. Então eu quero trazer entre as dezenas de modelos mentais que existem, os 7 que eu mais apliquei na minha vida e que me trouxeram mais resultado, que eu vi que realmente estão fazendo a diferença na forma como eu lido com as coisas no meu dia a dia. Então vamos lá, o primeiro modelo mental é o seguinte: o mapa não é o terreno. E aí eu quero te fazer uma pergunta: já aconteceu alguma vez de tu confiar no GPS e acabar em um caminho que não fazia o menor sentido? Recentemente eu passei por isso. Eu precisava chegar em um local próximo, bastava seguir reto na avenida, que estava claramente sem trânsito, e em 2 minutos eu estaria no destino. Mas o GPS insistia em outra coisa. Ele mandava eu entrar em ruas que eu nem sabia que existiam, enfiar o carro por dentro do bairro e transformar os 2 minutos em 11. Olhei para a avenida, não tinha nenhum carro, via o sol batendo lá nos prédios no fundo, o caminho era óbvio. Eu, obviamente, ignorei o GPS e segui em frente. Mas esse é um dilema que a gente enfrenta o tempo todo. O mapa e a realidade nem sempre apontam para o mesmo lugar. Mapas, frameworks, modelos são, por definição, simplificações da realidade. Eles têm que ser assim. Afinal, ter um mapa perfeito em escala 1 por 1 seria tão inútil quanto carregar o planeta Terra no bolso. Mas aqui vai um princípio para levar para a vida: sempre que estiver entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. E essa lição ficou marcada em uma das primeiras grandes campanhas que a gente fez no G4. A gente estava em captação de lead e todos os dados apontavam para o sucesso. O CPL estava dentro do esperado e as pesquisas indicavam que o público era extremamente qualificado. O mapa era perfeito, até que começaram a surgir os sinais do terreno. Na época, a gente levava os leads dessa campanha para grupos de WhatsApp. E aí os administradores dos grupos começaram a receber centenas de mensagens que não eram exatamente de leads qualificados. Eram mensagens que falavam de como conseguir uma skin no Free Fire ou de como assistir um filme específico. Claramente não tinham nada a ver com o nosso público. A verdade é que os dados diziam que estava tudo bem. A realidade dizia o contrário. Essas mensagens claramente não eram os leads qualificados que a pesquisa indicava. Em uma reunião, alguém justificou isso falando: "Pô, ter lead desqualificado é normal. A gente está buscando captar mais de 150 mil leads." Saindo da reunião, eu resolvi testar essa realidade por conta própria. Eu peguei o celular e liguei para um dos leads que tinha mandado mensagem perguntando sobre um filme. E aí foi nessa ligação que a gente descobriu o problema. Parte dos anúncios estava sendo entregue em sites aleatórios, como sites de filmes piratas. As pessoas elas preenchiam um formulário achando que teriam acesso ao filme e não a um programa de gestão, etc. E o resultado foi dezenas de leads completamente desqualificados captados. O prejuízo já era grande ali, mas poderia ter sido muito maior se a gente continuasse olhando apenas para o mapa e ignorando o terreno. E aí que entra uma frase do Jeff Bezos, da Amazon, onde ele fala o seguinte: quando os dados discordam da realidade, geralmente os dados estão errados. Isso pode significar que a coleta de dados esteja errada, mas também pode significar que a gente simplesmente esteja olhando para as métricas erradas. O CPL dizia que estava tudo bem. As pesquisas mostravam que o público era qualificado. Mas a verdade é que essa parcela de leads era tão desqualificada que nem sequer respondia às pesquisas, então a gente nunca ia saber quem eles eram. Eles não faziam a menor ideia do que eles estavam fazendo ali. De novo, olhando para o mapa, tudo parecia ótimo, mas no terreno o problema era gritante, o prejuízo já era claro. E aí fica a reflexão: quantas vezes você já confiou no mapa enquanto o terreno mostrava outra realidade? Na próxima vez que os números parecerem perfeitos, pergunte a si mesmo: será que estamos olhando para o mapa errado? Agora, o segundo modelo mental é o círculo de competência. Mark Twain tem uma frase onde ele fala o seguinte: não é o que você não sabe que te coloca em apuros, é o que você acha que sabe e, bem, não é bem assim. Isso é uma das coisas que mais destrói valor em negócios. São líderes que tentam opinar sobre absolutamente tudo, ainda que eles não saibam nada sobre o assunto. Tu deve saber muito bem o que tu domina profundamente e o que tu não sabe nada, porque aí tu vai conseguir buscar os recursos certos para te ajudar. Os grandes estrategistas sabem exatamente onde são bons e onde não são. Warren Buffett é o exemplo clássico disso. Durante décadas, ele evitou investir em empresas de tecnologia. Não porque ele achava que empresas de tecnologia eram ruins, mas porque ele simplesmente não entendia sobre o assunto. Ele ficou no círculo dele: negócios simples, previsíveis e lucrativos. Have you ever bought a technology company? No, I really haven't.
In 30 years of investing, not one. I haven't understood any of them. E isso fez dele o maior investidor da história. No marketing é a mesma coisa. Tem gente que tenta ser boa em tudo. Tráfego, copy, produto, lançamento, design, tudo ao mesmo tempo. Mas geralmente tu vai se dar muito melhor entendendo aonde que é a tua zona de genialidade, coloca isso dentro do teu círculo de competência e onde que não é a tua zona de genialidade. E aí tu vai buscar exatamente quem que pode te ajudar nisso, quem que são as pessoas que aquele assunto está dentro da zona de competência delas. Porque fora do teu círculo de competência, tu não tem vantagem nenhuma. E fora dele, a chance de tomar decisões ruins é gigante. Então, pergunte a si mesmo, em que tipo de decisão eu tenho autoridade para confiar na minha intuição? E em quais eu preciso buscar alguém mais experiente. Com isso, essa consciência vai simplesmente fazer com que tu tome decisões melhores rapidamente. Terceiro modelo mental é o pensamento de primeiros princípios. Esse é o modelo mental que o Elon Musk usou para revolucionar a indústria aeroespacial. Enquanto todo mundo dizia que foguetes eram caros demais e só governos conseguiam construir, ele fez uma pergunta simples. Do que é feito um foguete? E quanto custam essas matérias-primas? Ele descobriu que os custos materiais representavam uma pequena fração do custo de uma operação de lançamento de um foguete. O resto era tradição, burocracia e ineficiências governamentais. E foi aí que nasceu a SpaceX. Pensar em primeiros princípios é isso. Em vez de aceitar as regras do jogo, você questiona tudo. Você busca os princípios fundamentais para tomar sua decisão. Você separa o que é fato de mera suposição. Em marketing, isso é poderosíssimo, que a maioria das estratégias é feita no piloto automático. Ah, tem que fazer um funil de 3 etapas, tem que rodar tráfego para uma isca. Mas será que tem mesmo? Será que é aquela estratégia que deve fazer? Quando tu pensa a partir de princípios, tu para de pensar diretamente só no output, tu para em o que tu quer realizar e como tu consegue realizar. Tu descobre soluções que ninguém tá vendo. Tu para de simplesmente copiar o que o mercado tá fazendo e entende a lógica por trás do que gera resultado. Então, pergunte-se, o que é essencial aqui? Por que isso é feito dessa forma? Em muitos casos, realmente, a forma como é feita é a melhor. Em outros, não. E se eu começasse do zero, como eu faria? Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho do mercado, qual seria a decisão mais lógica? Essa é a pergunta que separa quem simplesmente segue a manada de quem cria tendências. O próximo modelo mental é o pensamento de segunda ordem. A maioria das pessoas para na primeira ordem, na consequência direta do que elas fazem. A maioria das pessoas olha só o resultado imediato, mas quem pensa de verdade vai além. Olha as consequências das consequências. Um exemplo clássico disso é o de Henry Ford, em 1914. Na época, ele tomou uma decisão que parecia loucura, que era dobrar o salário dos funcionários. O efeito de primeira ordem, mais custo, logo menos lucro. Mas o efeito de segunda ordem era, com mais renda, os próprios funcionários da Ford poderiam comprar os carros da empresa. Mais do que isso, ele mudaria todo o mercado, então ele aumentaria a renda média ali do americano. Com isso, ele teria um mercado consumidor muito maior. Ele pensou além do óbvio, pensou na consequência da consequência, não só no resultado direto da ação que ele tomou. E o resultado, produtividade maior, turnover menor e uma explosão de lucro. Esse é o poder do pensamento de segunda ordem. Em marketing é o mesmo. Quer ver um exemplo simples? Muitas vezes, no desespero, a primeira ideia que todo mundo tem é vamos baixar o preço. O efeito de primeira ordem, principalmente se tem uma margem boa, parece ótimo, é óbvio que tu vai converter mais. Qual é que é a consequência da consequência? Tu atrai clientes piores, mata a tua margem e posiciona a tua marca um degrau abaixo. Tu vicia o cliente naquele preço. Então tu tem que entender quando faz sentido essa estratégia e quando não faz. Então, antes de tomar uma decisão, sempre se pergunte. E depois disso, o que acontece? E aí pense no próximo, nas consequências das consequências das consequências e assim por diante. A maioria das estratégias ruins nasce porque alguém só pensou no primeiro efeito. Quinto modelo mental é o modelo mental da inversão. Charlie Munger tem uma frase famosa onde ele diz: tudo o que eu quero saber é onde eu vou morrer, para nunca ir para lá. E é basicamente isso. A inversão é um dos modelos mentais mais subestimados que existem, porque a maioria das pessoas pensa, o que eu preciso fazer para ter sucesso? O que eu preciso fazer para vender mais? Mas o verdadeiro estrategista pensa, o que eu preciso evitar para não fracassar? O que está me impedindo de vender? Em copywriting, por exemplo, você pode pensar, o que faz um texto vender? Mas talvez seja mais útil perguntar, o que faz um texto não vender? Por que esse texto não está vendendo? Por que essa copy está dando errado? E aí tu evita os erros que matam qualquer campanha. E aí tu começa a entender os erros óbvios e começa a tomar decisões melhores. Em vez de buscar a fórmula mágica,
busque simplesmente eliminar o que claramente está errado, o que claramente não deveria estar sendo feito. Na prática, pensar invertido te deixa muito mais lúcido, porque evita armadilhas emocionais, ilusões de controle e decisões precipitadas. Agora, o sexto modelo mental é a navalha de Ockham. E esse modelo mental ele é bem simples. Ele diz o seguinte: entre duas explicações igualmente válidas, a mais simples provavelmente está certa. Isso vale para tudo. Isso vale inclusive para teorias de conspiração. Tem muitas teorias de conspiração que parecem geniais quando as pessoas ouvem. É uma explicação mirabolante de por que algo aconteceu. Geralmente as explicações mirabolantes, elas apesar de parecerem inteligentes, elas não são certas. Geralmente as coisas são muito mais simples do que elas parecem ser. Isso vale também, obviamente, para negócios. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível durante o desenvolvimento e lançamento de um novo produto. A gente tinha uma ideia que parecia brilhante. A gente criou automações complexas, fez fluxos de e-mail com dezenas de variações, fez uma jornada cheia de detalhes. Tudo planejado milímetro por milímetro. E o resultado foi um caos. As pessoas se perdiam no processo, os dados não batiam e o time gastava mais tempo tentando entender o próprio funil do que vendendo. Até que numa reunião alguém perguntou: e se a gente simplificasse? Na semana seguinte a gente buscou realmente deixar o funil muito mais simples, deixar algo que fosse simples para o usuário e para o nosso time analisar. A gente cortou 80% das automações e voltou para o básico. Uma boa oferta, uma copy clara e uma landing page direta. E adivinha? As vendas subiram exponencialmente ali, começaram a ter um resultado muito melhor. E foi ali que eu entendi o poder da navalha de Ockham. A simplicidade muitas vezes vence a complexidade. Muitas vezes a gente acha que fazendo difícil a gente vai ter mais resultado. Fazendo difícil a gente vai ser diferente. Mas essa não é a realidade. Muitas vezes o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito, gera muito mais resultado do que fazer uma fórmula mirabolante para ter sucesso. Então, da próxima vez que tiver com problema, pergunte: o que é essencial aqui? O que eu posso comprometer sem eliminar o resultado? Lembre-se, a genialidade raramente está no excesso. Quase sempre ele está na simplificação. E agora, o sétimo modelo mental é a energia de ativação. Esse modelo ele vem da química, ele parece muito distante da tomada de decisão nossa do dia a dia, mas ele faz muito sentido quando a gente traz ele para a realidade de negócios. Toda reação precisa de uma quantidade mínima de energia para começar. Depois que começa, a energia para continuar é muito menor. É o mesmo com tudo na vida. O mais difícil não é escalar uma campanha, é começar, é acertar o primeiro criativo, a primeira copy que funciona. Abrir a planilha, escrever a primeira linha da copy, gravar o primeiro vídeo. O segredo é criar catalisadores, pequenas coisas que reduzem essa energia inicial. E isso pode ser desde um compromisso público, uma meta, algo que te force de verdade a tomar aquela ação. Senão, o estado normal do ser humano é ficar na zona de conforto, é ficar no que ele já sabe que funciona. São esses gatilhos que transformam intenção e ação. No começo de qualquer projeto, a energia exigida é alta, mas depois que você ganha tração, ela se sustenta quase sozinha. E esse é o ponto em que as coisas começam a parecer fáceis, quando na verdade você só venceu a barreira da inércia. Então esses são 7 modelos mentais que eu venho aplicando muito na minha vida, mas eles são 7 entre dezenas. E eu recomendo muito que vocês leiam essa sequência de livros, The Great Mental Models, que vocês comecem a aplicar esses 7 modelos mentais na vida de vocês e depois me falem como que isso está ajudando vocês a tomar decisões melhores. Eu vejo que como estrategista isso tem me ajudado muito, tenho possibilidade de tomar decisões mais rápidas, mais eficientes, e que deixam de ser puro achismo e começam a ter uma lógica, um modelo mental de como eu devo seguir. Então, se tu curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu publico vídeos sobre marketing, negócios e estratégia. E se tu quiser trocar uma ideia direto comigo, meu Instagram tá aqui na descrição, é @bdcolares, eu não publico nada lá, não faço conteúdo lá, mas estou super à disposição para realmente trocar ideia e entender como é que eu posso fazer conteúdos que agregam ainda mais para vocês, que esse é meu objetivo aqui, é trazer as coisas do campo de batalha para que vocês possam aplicar no negócio de vocês, na vida de vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.